Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo, uma videoaula, onde agora a gente vai começar a falar sobre a escolha do teste estatístico, né? Que seria a nossa parte de estatística inferencial. Lembrando que a escolha do teste estatístico, para a gente caminhar sobre essa decisão, nós precisamos ter conceitos que nós já desenvolvemos nos vídeos anteriores. Então volte lá, nós precisamos saber conhecer sobre tipos de distribuição, quando é uma distribuição normal, não é normal. E também já conversamos sobre o valor de P, que é o falso positivo, que é o resultado final de todo o teste estatístico. Então, se você ainda não tem confiança sobre esses assuntos, retorne lá no vídeo, reveja rapidinho e retorne aqui com a gente. Bem, quando a gente vai examinar, estudar sobre testes estatísticos, é óbvio que a gente não consegue memorizar o nome de todos os testes estatísticos, principalmente quem não trabalha com isso de rotina, né? Os nomes são nomes difíceis até de pronunciar. Nós vamos aqui mostrar um método, desenvolver um método em que torna mais fácil a gente definir, a gente selecionar a escolha do teste estatístico. Bem, mas o que a gente precisa para a gente definir o nosso teste estatístico? O primeiro passo nessa escada que a gente tem que subir é o objetivo da análise. Para que você está fazendo uma análise estatística? Então eu devo perguntar, a primeira pergunta que eu tenho que responder quando eu vou lançar a mão de uma análise estatística, qual é o objetivo da minha análise? Eu posso fazer uma análise para avaliar diferenças entre grupos, se um tratamento com uma droga A é diferente do que uma droga B. Eu posso fazer uma análise para checar se o meu instrumento de medida, se eu estou sendo capaz de replicar medidas que eu faço com um determinado instrumento, quando eu utilizo um outro instrumento, quando eu faço duas vezes o mesmo instrumento. Eu posso fazer uma análise estatística para avaliar associações entre variáveis, né? Se quando uma variável aumenta, a outra aumenta, qual é o comportamento de uma variável em relação à outra. E eu também posso executar análise estatística para observar efeitos relacionados com o tempo, né? Ao longo do tempo, como se comporta um grupo exposto a um tratamento A e o outro grupo exposto a um tratamento B ou um placebo. Então eu tenho que ter conhecimento, noção de que as análises estatísticas, elas trabalham nesse campo, né, de avaliação, que podem ser em base uma dessas quatro possibilidades que a gente relatou aqui. Então eu vou passar para vocês alguns exemplos, né, de estudos com esse tipo de análise. Vamos primeiro ver os estudos em que a gente quer comparar grupos, são estudos de comparação de grupos. Vejam, eu tenho características de normalidades e anormalidades em dois grupos e eu quero examinar se essas características são diferentes entre dois grupos populacionais diferentes. Então esse é um exemplo de um estudo de prevalência de um problema entre dois grupos diferentes, portanto, eu estou querendo aqui comparar grupos. Nesse outro estudo, nós examinamos se medidas feitas em modelos dentários, né, elas seriam replicáveis se nós fizéssemos a mesma medida em fotografia. Então, esse é um tipo de análise em que nós vamos avaliar a confiabilidade, a validade dessas medidas, que nós chamamos de análise de erro do método, que também vamos ter temas, assuntos específicos sobre esse tipo de análise. Um outro tipo de avaliação, eu quero saber se, por exemplo, aqui nesse estudo, nós avaliamos se o desgaste dentário em populações indígenas tinha associação com a idade. Porque dessa forma, qual é o objetivo desse tipo de estudo? Eu posso predizer a idade de um indivíduo conhecendo o desgaste dentário dele. Isso é relativamente importante para a gente poder, com maior confiabilidade, determinar a idade de um grupo indígena isolado ou semi-isolado. Esse também é um tipo de análise que nós chamamos de análise de correlação, associação, onde estão compostas também as análises de regressão. E por fim, teríamos, né, aquelas análises em que nós vamos medir o efeito com o tempo, com o passar do tempo. Né? Então, aqui vocês estão vendo nesse gráfico, na barra, no eixo X, o tempo passando, né, e o que está ocorrendo, por exemplo, em acessórios ortodônticos, né, a parte do aparelho ortodôntico, como é que ela se comporta em relação do tempo.
Então são as famosas análises de sobrevida, também chamadas de análise de sobrevivência, onde nós vamos avaliar o efeito de diferentes grupos, como é que eles se comportam ao longo do tempo. Esse também é um nicho, é um novo grupo, é um outro grupo de análises estatísticas. O meu segundo passo diz respeito à classificação do tipo de variável. A variável é aquilo que você está mensurando, né? Qual é a escala de mensuração da variável que você está analisando? Bem, para a gente exemplificar essa escala de mensuração, vamos ver o exemplo de uma medida de reabsorção, que seria a perda, né, da estrutura de um osso, de um dente, aqui no caso um dente humano. Então vejam que eu consigo, através de alguns mecanismos, de alguns instrumentos, mensurar o quanto que houve de perda, comparando o antes e o depois de uma exposição. Eu consigo definir, por exemplo, que aqui nós tivemos 0,25 milímetros cúbicos de reabsorção, de perda da superfície do objeto. Bem, quando eu estou fazendo uma análise da minha variável de interesse, aquilo que eu estou mensurando, e eu consigo obter um número, eu tenho uma variável quantitativa, né? E é importante, então, peso, altura, são todas variáveis quantitativas. Muito simples da gente entender. Por outro lado, eu posso ter imagens que não me permitem medir o volume, né, e nem a área. Eu simplesmente vou classificar, vou examinar a raiz do dente e vou dizer, olha, aqui não ocorreu o fenômeno, no caso a reabsorção, aqui teve uma reabsorção muito pequena, aqui teve uma reabsorção já moderada e aqui uma reabsorção mais avançada, que eu vou definir como severa. Vejam que ao definir ausente, suave, moderada e severa, eu não estou definindo necessariamente um número, né? Eu estou, na verdade, definindo uma qualidade. Aí eu vou ordenar esse número porque o computador precisa de números para fazer qualquer análise estatística. Então, eu defino que ausente será 0, que suave será 1, que moderada será 2 e que severa será 3. Mas, inicialmente, eu defini uma qualidade. Para essa variável qualitativa, em que nós temos um ordenamento, nós chamamos de variável ordinal. Então, a escala de mensuração se dá numa ordem que eu posso fazer de diversas maneiras. Aqui está mais um exemplo, por exemplo, de percepção de dor do paciente após a submissão de algum procedimento, né? Ele teve muita dor, não gostou, ele sofreu um pouco de desconforto, ou ele está extremamente apaixonado pelo procedimento. Bem, essa escala ordinal, vejam que eu não posso dizer que alguém que está com dor 2 moderada, reabsorção 2 moderada, tem o dobro de alguém que tem um dente que tem a reabsorção 1 suave. Então, não existe parâmetro para comparação, para análise. Por isso, essa escala é dita não paramétrica. Normalmente, nesse tipo de avaliação, com dado ordinal, eu vou trabalhar com estatísticas não paramétricas, né, que não usam média, por exemplo, na sua análise. E, por outro lado, quando eu trabalho com dados quantitativos, eu vou trabalhar com estatísticas paramétricas. A última escala de mensuração é uma escala mais simples, a mais rudimentar de todas, onde eu simplesmente vou definir se o indivíduo teve ou não teve reabsorção, no caso, ou se o indivíduo, por exemplo, é do sexo masculino ou feminino. Nesse caso, eu teria uma análise de 2 nomes, né, binomial. Bem, essa escala, como o próprio nome define, ela é uma escala nominal. Você vai atribuir nomes, portanto, ela é qualitativa e também, obviamente, é não paramétrica. É muito importante que a gente entenda essa escala de mensuração para que a gente siga adiante, né? Então, quando você já pensar na variável que você vai mensurar, ou nas variáveis, podem ser mais de uma, imediatamente tente classificá-las. A minha variável é quantitativa, ela é uma variável qualitativa ordinal ou ela é uma variável qualitativa nominal? O terceiro degrau que a gente vai escalar é o tipo de distribuição de dados. A análise de distribuição de dados ela só é importante quando nós tivermos uma variável quantitativa. Nós não precisamos checar a distribuição de dados se nós tivermos variáveis qualitativas, se a escala for, por exemplo, ordinal ou nominal. A gente precisa checar a distribuição se a variável for quantitativa. Nós temos um vídeo que já lançamos falando detalhadamente sobre distribuição de dados. Aqui nós vamos fazer uma revisão curta.
Então, se nós temos uma medida quantitativa, né, por exemplo, aqui, a estatura de indivíduo do sexo masculino, é uma medida quantitativa. Quando eu tomo a altura, eu já sei exatamente qual é o valor, aparece um número. Bem, quando eu tenho uma escala de mensuração quantitativa, eu preciso saber se eu tenho uma distribuição normal ou não. Porque a distribuição normal, se eu confirmar que eu tenho uma distribuição normal, eu vou caminhar por um conjunto de testes estatísticos, porém, se eu não tiver distribuição normal, eu tenho uma distribuição não normal, eu vou caminhar por um outro conjunto de testes. Daí é importante da gente conhecer isso, certo? E algumas características de normalidade, né, que a gente já descreveu no vídeo anterior. A normalidade, a curva de distribuição normal, ela tem uma curva em forma de sino, também conhecido como curva de Gauss, onde ela é simétrica, né? O que ocorre de um lado da curva ocorre do outro, aproximadamente. A média é o valor mais frequentemente encontrado, então ela está no ápice dessa curva, e obviamente que os valores não tocam no eixo X. Nós definimos que a curva é assintótica. Então é importante que a gente conheça, né, teste. Se eu estiver trabalhando com dados quantitativos e apenas com dados quantitativos, é importante que eu teste se esses dados têm distribuição normal em cada grupo. Para cada grupo que eu estiver examinando, eu vou ter que testar essa normalidade. Bem, e chegamos ao último degrau, que é, na verdade, um dos degraus mais fáceis. Na verdade, todos são muito fáceis, né? Onde nós vamos definir que tipo de amostras que eu tenho. Eu preciso classificar. Primeiro, eu preciso saber se eu tenho duas, uma ou mais de duas amostras. Os testes mudam dependendo se você tenha duas ou mais de duas amostras. E eu preciso, além disso, classificar se as minhas amostras são dependentes ou independentes. O que seria isso? Amostras dependentes é quando você coleta os dados no mesmo indivíduo. O indivíduo é controle dele mesmo. Vamos supor que você está fazendo um estudo de avaliação de alguma variável ao longo do tempo, né? Então, você mensura o indivíduo no tempo 1, depois no tempo 2, depois no tempo 3, ou seja, os dados são coletados no mesmo indivíduo. Um estudo tipicamente longitudinal. Nesse caso, eu tenho uma amostra dependente. Né? E eu preciso saber se essas amostras elas são compostas por dois grupos ou mais de dois grupos. Né? Eu posso também utilizar um estudo de boca dividida, né? De um lado da boca eu faço um procedimento, do outro lado da boca eu faço outro procedimento, ou num braço eu faço procedimento, no outro braço eu faço procedimento. Então, esses estudos são estudos que trabalham com amostras dependentes, porque o dado é coletado exatamente no mesmo indivíduo. Bem, amostras independentes, obviamente, é o oposto, né? São aqueles dados que são coletados de indivíduos diferentes. Então, essa é uma forma muito simples da gente analisar, não há nenhum segredo. E, além disso, como eu já disse, eu preciso definir se eu tenho dois ou mais grupos. Se eu souber considerar todas essas análises, o objetivo da análise, saber classificar a minha variável, se ela for quantitativa, avaliar a distribuição e definir o tipo de amostra que eu tenho, eu certamente vou conseguir chegar ao teste estatístico que eu quero examinar. Bem, por fim, eu gostaria de deixar com vocês aqui uma sugestão de leitura, um artigo que nós publicamos no Dental Press Journal of Orthodontics, onde a gente fala sobre conceitos essenciais da bioestatística para clínicos, né, para pesquisadores também. Então, basta que vocês escaneiem esse QR Code aqui, esse link vai levar diretamente ao artigo e aí vocês poderão ler. No próximo vídeo, nós vamos exercitar um pouco sobre como escolher o teste estatístico a partir de um tutorial que nós criamos. Eu espero vocês lá. Até mais!